Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre o aporte que a gente fez na nossa carteira pública aqui no canal na semana passada. Um aporte um pouco diferente do que vocês estão acostumados e vocês vão entender isso ao longo do vídeo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ative a notificação e também segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente. Então estamos aqui, primeiro vamos mostrar aqui a nossa carteira pública do canal. A gente tem atualmente 85% mais ou menos da nossa carteira em ações e por volta aqui de 14, 15% aqui em fundos imobiliários. A gente sabe que o Luiz Barsi não investe em fundos imobiliários, só que a gente, de certa forma, não copia exatamente tudo que a gente vê de informações valiosas. A gente tenta pegar essas informações e transpor para o nosso perfil de investidor. Então nós entendemos que os fundos imobiliários eles têm um papel interessante, principalmente para quem está começando, porque ele gera uma renda mensal certa todos os meses para a gente conseguir reaportar em oportunidades no mercado. Então, em um mercado que está dando para a gente várias oportunidades, como a gente sabe aqui no painel do OGF+, e também muitas oportunidades também em fundos imobiliários, a gente entende que a gente prioriza aí ter sempre dividendo caindo na nossa conta para dessa forma a gente conseguir reaportar em oportunidades e aumentar a nossa bola de neve. Dessa forma, então, os fundos imobiliários eles conseguem dar essa recorrência muito boa para a gente, além de diversificar um pouco também a nossa renda. Então a gente vê aqui que a gente tem dois fundos de fundos, BCFF11 e HFOF11, e fundos de fundos são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário por si só já é algo que é um pouco mais conservador que ações, porque ele tem uma variação menor, e também os fundos de fundos a gente entende ser ainda mais diversificado, porque além de ser um fundo imobiliário, ele tem dentro dele, dentro da sua carteira, os fundos de fundos, diversos fundos, mais de 50 fundos. Então é extremamente diversificado e a gente entende então dessa forma que seja a melhor posição para o nosso perfil de investidor. Então a gente tem aqui mais ou menos 50% aqui de cada fundo de fundo desse, os chamados FOFs, e a gente vai ver aqui então que na semana passada a gente aproveitou aqui e comprou mais 14 unidades aqui de BCFF11 aqui a R$ 63,94. Então a gente vai entender um pouco o racional por trás desse aporte. Antes disso, notem aqui, ó, todo dia 14 a gente recebe aqui por volta de R$ 150 desses dois fundos imobiliários. Então, se a gente pegar aqui, ó, 14 de junho, mais ou menos R$ 150. Vamos lá, 14 de maio, vamos voltar aqui mais uma vez, por volta de R$ 150. 14 de abril, vamos lá, mais uma vez, por volta aqui de 120, 150 reais. Então, realmente, os fundos imobiliários, eles conseguem dar essa recorrência de dividendo para a gente e por isso a gente acha importante também ter, além de diversificação, mas essa renda aí todos os meses garantido aí hoje na nossa carteira, mais ou menos ali por volta de 120, 150 reais para a gente reaportar em oportunidades e aumentar nossa bola de neve. Então nós notamos isso e a gente fez esse aporte em BCFF na semana passada, muito tempo que a gente estava sem aportar em fundos imobiliários, estávamos priorizando ações porque realmente muitas oportunidades surgindo, mas aumentamos então um pouco a nossa posição aqui e consequentemente então nossa renda mensal vai aumentar também a partir do mês que vem, vai cair mais um pouquinho a nossa bola de neve crescendo e girando. Dessa forma, vamos chegar aqui um pouco e analisar o BCFF11, porque a gente tem aqui, como a gente pode notar, um dividend yield de 0,94% ao mês e também a gente nota que o preço do valor patrimonial, semelhante como a gente conhece em ações, a 0,83, ou seja, é um fundo que está sendo negociado 17% abaixo do seu valor patrimonial, podendo mostrar uma excelente oportunidade. Só que, como é que a gente calcula então o dividend yield de um fundo imobiliário? Muita gente chega aqui e vê somente isso aqui, só que você não deve calcular dessa forma, você deve vir aqui em rendimento. Então a gente vê aqui o rendimento do último mês foi de 60 centavos, só que vamos ver se realmente 60 centavos é o padrão desse fundo, e a gente nota aqui que não necessariamente. O último mês ele apresentou um rendimento maior de 60 centavos, só que a gente vê aqui que nos últimos meses a média desse fundo foi em torno de 54 centavos. Então, de uma análise
conservadora, a gente pode dizer que o BCFF ele acaba distribuindo aí aos seus cotistas por volta de 54 centavos por cota e não 60 centavos. 60 centavos foi um mês atípico, podemos dizer assim. Então, 54 para a gente que gosta de analisar aí de forma mais conservadora. Então, vamos voltar aqui na nossa calculadora online e a gente vê aqui para a gente calcular justamente o quanto então a gente tem de dividend yield do fundo imobiliário que a gente agarrou no último aporte. A gente tem aqui então 54 centavos por cota e como eu mostrei aqui para vocês, o valor que a gente pegou foi R$ 63,94. Então, dividido aqui por 63,94, a gente agarrou esse fundo imobiliário em torno aqui de 0,84% de dividend yield mensal. Então, se a gente fizer uma conta simples aqui vezes 12, é óbvio que não é vezes 12, essa não é a maneira correta, porque a gente tem juros compostos aqui. A gente recebe, por exemplo, dividendos todos os meses, esses dividendos aqui de 0,84, então a gente já reaporta em oportunidades, então o certo seriam juros compostos aqui, não 12 simples. Mas, só para a gente fazer rapidamente aqui, a gente vê que já é um dividend yield acima de 10%. Então a gente meio que está comprando, toda vez que a gente aporta em fundos imobiliários, nós estamos comprando esse yield aqui de 0,84%, que por mais que a cota ela caia, digamos que a cota aqui ela comece a se desvalorizar, que nem é o caso, atualmente a gente está numa cotação maior do que a gente aportou. Só que digamos que o fundo continue caindo, ele cai depois que a gente aporta nele, não tem problema, entre aspas, porque se ele continuar distribuindo aqui de forma conservadora 54 centavos por cota, o nosso yield, a gente vai ter comprado já esse yield aqui mensal de 0,84. Então, mesmo que ele continue caindo, a gente meio que comprou, entre aspas, para sempre esse dividend yield aqui de 0,84. Então, isso é muito positivo para a gente também, porque consegue dar essa sustentação, consegue dar essa recorrência, consegue dar essa garantia, entre aspas, desse dividend yield de todos os meses de 0,84, como a gente viu aqui, todos os meses aqui, ó, não importa quanto tá o valor da cota dos fundos, não importa, importa que todos os meses eles estão pagando aqui o valor que, de forma conservadora, eles pagam todos os meses e tem dado pra gente R$ 150 mais ou menos por mês. Então isso é muito positivo dos fundos imobiliários, a gente meio que compra esse yield que a gente entende estar barato e a gente então às vezes tem surpresas agradáveis, como a gente viu esse mês, a gente teve 60 centavos por cota sendo distribuída, foi uma surpresa agradável pra gente, porque a gente esperava 54 de forma conservadora. Outra coisa legal aqui que a gente consegue ver no relatório do fundo, e é muito importante que vocês analisem, é como está então a composição dos rendimentos todos os meses. A gente está vendo aqui que o resultado do BCFF, ele está tendo um resultado aqui muito acima do que ele distribui. Vocês notam aqui que, por exemplo, ele teve um resultado aqui de 69 centavos por cota, e essa cor aqui em cinza, que está descontando aqui 15 centavos, é de ganho de capital. Então, teoricamente, imposto de renda, você paga sobre o lucro, ok, isso é positivo. O de custo mesmo, que a gente pode ver aqui, que a gente nota, é somente aqui despesas 9 centavos por cota. Então, de certa forma, é um fundo que está ali rendendo todos os meses. Mais uma vez, como é que os fundos de fundos eles ganham, então, dinheiro, entre aspas? Eles ganham, eles compram vários fundos. A gente pode ver aqui no relatório todos os fundos que tem dentro de BCFF e a gente nota, então, que BCFF tem diversos fundos que eles compram todos os meses. E esses fundos, obviamente, eles geram todos os meses, esses fundos imobiliários que o BCFF aporta, eles geram todos os meses rendimentos, porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% de dividendo todos os anos. Então, a gente nota aqui que o BCFF, ele então recebe esse dividendo de todos esses fundos e acaba distribuindo então para os cotistas de BCFF. E a gente nota que esses rendimentos estão vindo bem acima do que ele tem distribuído. Ele separa aqui uma parte para reserva de contingência, ou seja, ele vai fazendo como se fosse um caixa, e a gente pode ver aqui que o BCFF encerrou o semestre com 37 milhões mais ou menos em reservas de contingência, ou seja,
R$ 1,49 por cota. Então ele distribui aqui mais ou menos, como a gente viu de forma conservadora, 54 centavos por cota, só que ele tem nas suas reservas 1,50 centavos por cota. Isso é muito legal da gente ver que é um fundo que tem ali mais quase 3 vezes aí o que ele distribui em caixa. Então ele consegue realmente sustentar esse dividendo, mesmo em um mês atípico, digamos que ele renda menos aqui, mesmo assim ele consegue sustentar porque ele tem uma reserva muito boa aqui em caixa. Então isso é muito positivo pra gente, mas a gente está vendo que muito pelo contrário. A gente vê aqui que ele está rendendo muito mais do que ele distribui, então aumentando sua reserva de contingência. Isso é muito positivo para a gente ter uma previsibilidade boa de dividendo e ser sustentável esse dividendo aqui de pelo menos 54 centavos por cota. Por isso então a gente fez o nosso aporte em BCFF, em fundo imobiliário, aumentamos nossas posições e estamos agora então com essa carteira aqui, então pouco a pouco aumentando nossa bola de neve, todos os meses pingando aí, como vocês viram, em torno de R$ 150. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, ativa a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, e caso queira testar grátis a plataforma do AGF+, aqui por 30 dias, que a gente utiliza para tomar nossas decisões em ações, link na descrição do vídeo e salve Clube Dividendo Inteligente.